Oi pessoal, meu nome é Heloísa Almada e esse é o Mundo da TO. Oi pessoal, eu tô de volta para nossa segunda videoaula de modelagem de órteses. Daqui para frente as órteses vão ser todas de mão, tá bom? E hoje eu vou fazer para vocês uma das órteses mais usadas por nós TOs. A órtese que é o carro-chefe da maioria das terapeutas que faz órtese. De longe a mais procurada e a que eu mais fiz desde que eu me formei. A órtese de hoje é a órtese de posicionamento de punho, dedos e polegar. A mais queridinha. Só para vocês terem uma noção, só no ano passado eu confeccionei 54 órteses de posicionamento. É isso mesmo, gente. Só desse modelo foram 54. Para vocês terem uma ideia, só no mês de novembro de 2019 foram 13 dessas. É uma órtese muito pedida e muito importante na reabilitação de muitos pacientes que vão chegar até a gente. Não é o foco do vídeo de hoje, mas em breve eu vou fazer um vídeo para vocês falando sobre o faturamento que a gente tem com a confecção de órteses, ok? Mas vamos voltar para a modelagem de hoje. Eu vou mostrar para vocês, assim como na aula 1, desde o comecinho, como que a gente faz para medir, como que a gente faz para tirar o molde e como que eu faço passo a passo até a órtese ficar prontinha. Aqui nessa órtese a gente vai ter bastante macete importante e a gente também vai ter muitas dicas para que a sua órtese fique perfeita. Vamos lá? Para a modelagem de hoje eu vou usar de novo o Miguelito, tá bom? Como eu disse na aula 1, aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou usar uma criança que não tem nenhum tipo de deficiência. De qualquer forma, conforme eu for confeccionando e modelando na mão dele, eu já vou dar algumas dicas importantes para todos os tipos de paciente. Tranquilo? Vamos começar pelo molde. Gente, vamos para o molde. Primeiro, você vai colocar a mão do seu paciente, assim, numa folha, pode ser no Perflex, pode ser num EVA, algo que você vai usar para tirar o molde. Bom, no caso aqui eu vou usar uma folha sulfite. Então aqui a gente vai circular a mão do paciente. Pronto. Aqui tá mais ou menos o esboço da mão dele. Para essa órtese a gente sempre vai usar 2/3 do antebraço, tá bom? E aqui nas laterais a gente normalmente deixa uns 2 dedinhos, tá? Que vai ser o suficiente para subir até a borda média do membro do paciente. Pronto. Primeiro molde é esse. Como a folha sulfite ela não é muito maleável, eu vou recortar e vou passar esse molde para o Perflex. Tá bom? Você pode usar, de novo, vou falar para vocês, pode usar o Perflex, você pode usar EVA, você pode usar feltro, tá bom? Eu vou mostrar para vocês... Espera só um minutinho. Eu vou mostrar para vocês também o meu kit de moldes que eu uso em feltro, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, desse molde, passei pro Perflex. Como ele é mais molinho, maleável, vamos agora medir na mãozinha dele, tá? É eu. E quem é você? Pedro Miguel, muito bem. Ó, pessoal, medindo aqui. É muito grande. É muito grande, não é não, meu amor? Ah, não tá explicando. Ó, deixa eu te explicar agora, tá bom? Tá certinho. Aqui, bem na parte do antebraço, eu vou subir mais um pouquinho, tá bom? Eu não quero que a órtese fique rasa, tá? Então eu vou subir mais um pouquinho. O polegar tá bom, os dedos estão bons. Bora passar para a placa. Pessoal, hora de passar para a placa. Lembra do que eu falei lá no vídeo da suropodálica. A gente nunca vai colocar um molde assim no meio da placa, tá bom? A gente procura sempre colocar bem no cantinho para evitar desperdício, tá bom? Aqui já tá marcado. Agora eu vou cortar, vai para a panela e em breve a confecção.
Pessoal, aqui no caso, eu vou confeccionar do lado dele, tá? Muitas vezes a gente confecciona frente a frente com o paciente, muitas vezes o paciente está acamado, então ele está deitado e o braço dele está na lateral do corpo, tá? Sempre que a gente puder, que for possível com o paciente, a gente deixa o braço em supinação, tá bom? Por que a gente deixa em supino? Deixa a molinha, tá? Deixa a mão molinha. Deixa a mão molinha, meu. Abre a mão. Sim, ó, molinha. Isso. Só que assim, ó, viradinha pra cima. A gente deixa em supino porque em supino a gravidade já ajuda o material a descer e a contornar o braço, tá bom? Ó. Ai, tá quente. Tá quente? E agora? Ai. Tá muito quente? Ó. É? Dá pra aguentar? É um quentinho que dá pra aguentar? Não. Ó, vamos lá. É. Cotovelo aqui. Deixa aí. Tá aqui. Deixa quietinho. Ai. Nem sempre uma criança sem deficiência é fácil de modelar. Eu vou voltar para a panela porque ela já ficou endurecida, tá bom? E isso vocês vão perceber que vai acontecer muitas vezes. A gente está modelando, às vezes o paciente mexe, às vezes entra a espasticidade de um paciente neurológico e a gente tem que voltar para a panela. Já volto. Vamos lá, segunda tentativa. Normalmente eu testo na minha mão, eu testo no meu antebraço e às vezes eu testo até no rosto, tá? Pra gente tentar ver se tá muito quente. Ó, a titia vai colocar, você fala se tá muito quente, tá bom? Tranquilo? Ó, tá muito quente? Tá. Mas dá pra aguentar? Tá. Dá? Não. Não dá pra aguentar? Vou esperar mais um pouquinho. E agora? Dá pra aguentar? Não. Sim. E agora fica com ó, o cotovelinho parado. Esse é no seu. Isso, ó, gente. O que tem não? Filma mais aqui. O que tem não sabe. Não vai dar, amor, você precisa filmar mais perto. Você precisa filmar bem a Eu tô vendo modelagem. só essa gata. Ai, gente. Vamos para a terceira tentativa. Pessoal, quando a criança tem sensibilidade ao calor ou quando é uma pele mais fininha, que é um bebê, um idoso, lembrem da malha tubular. No caso, para fazer o posicionamento de punho e dedos, a gente pega um pedaço, a gente faz um pequeno cortinho, que é onde vai entrar o polegar, tá bom? E aí a gente veste no paciente. Agora a meinha na mão. Isso. Agora você não vai sentir que tá quentinho, tá bom? Esse é luxo. Isso, é uma luva. Eu vou aproximar mais o vídeo para vocês verem bem de pertinho como é que faz essa confecção. Vai. Pronto, malha tubular, material quentinho. Agora, vamos para a modelagem. Deixa a mão quietinha, tá, meu bem? Deixa a mão quietinha, tá bom? Deixa a mão quietinha, tá bom? Miguelito, mão molinha. Aqui a gente faz o punho. Normalmente eu deixo o punho aqui em 20 graus de extensão, que é a posição funcional. Vamos se atentar bem ao polegar, tá? A gente deixa o polegar bem na posição funcional também, tá? Que é levemente, discretamente empalmado. Miguelito, mão quietinha. Sem mexer a mão, você tá mexendo a mãozinha, meu amor. Lembrando que a gente deixa um leve desvio ulnar, tá bom? Pra gente alinhar o terceiro metacarpo com a membrana interóssea do antebraço.
modelagem bem delicada, uma modelagem que precisa de bastante detalhe, mas a gente não precisa fazer tudo de uma vez só, tá? Muitas vezes a gente modela primeiro antebraço e punho, ou primeiro dedos e polegar, para depois fazer outra parte. Lembrem-se sempre, com calma, sem pressa, voltem na panela quantas vezes precisar. Vocês já viram aqui que eu tive que voltar algumas vezes para a panela. Sem problema. No caso aqui, meu paciente dormiu. Meu paciente gostou do quentinho, deu uma dormida, não tem problema. É bom que eu vou mostrando para vocês a realidade da confecção das órteses. O material, ó, tá ficando duro já, tá? Ficando enrijecido. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês como que tá. Aqui eu vou tirar a malha tubular dele e vou mostrar para vocês como que tá a mãozinha dentro dele, dentro da órtese, para vocês verem o que a gente ainda tem que modificar, tá bom? Ó, mãozinha posicionada. Vamos lá. Aqui passou um pouco dos 2/3 do antebraço. Se a gente for medir o bracinho dele, passou um pouquinho. Eu venho aqui e marco, vou tirar uma bordinha. Então vamos marcar aqui. Tirar mais um pouquinho. O polegar tá um pouquinho grande, a gente tira um pedacinho do polegar, tá? Os dedos, gente, muito importante e vocês vão passar muito por isso. Os dedos, eles vão ficar em semiflexão, tá bom? Das metacarpofalangianas e as interfalangianas em extensão, não total. Em extensão com uma leve, discreta flexão, tá bom? É a posição, eu sempre falo para os pacientes, a posição de quando a gente larga a nossa mão em repouso, a posição que a nossa mão fica em repouso, tá bom? Sempre a posição de repouso. Vocês vão se deparar com muitos pacientes que vão perguntar: ai, doutor, ai, Elô, mas por que a órtese não é assim, já que a minha mão está fechando, por exemplo, num pós-AVC? Os pacientes perguntam muito isso. Ah, por que a mão não é em extensão completa? Por que meu dedo não vai ficar assim, minha mão não vai ficar toda aberta? E a resposta é simples, porque a mão toda aberta, sem nenhuma curva anatômica, é exatamente anti-anatômico. Tá bom? A gente sempre vai explicar para os pacientes que é a posição de repouso, tá? Ó, ele dormiu, a mãozinha dele tá em repouso, tá? O polegarzinho dele tá querendo fugir um pouquinho porque ele diz que ainda tá quente, mas a placa já esfriou, tá? Aqui, na mãozinha, a gente vai tirar um pouquinho, que ainda sobrou um pouquinho. Agora eu vou fazer esses ajustes e eu já volto na mão dele. Pessoal, aqui na parte do antebraço, assim como a gente fez na suropodálica, a gente esquenta. Eu uso essa parte da mão, tá bom? E eu venho aqui e faço uma bordinha, tá? Por que a gente faz essa bordinha? Porque o nosso braço ele tem um formato cônico. Se a gente deixa reta, sem nenhum tipo de curvinha, pode machucar a borda do antebraço. Então a gente faz esse aqui, tá bom? Ainda vou cortar mais uns excessos e a gente já volta. Pessoal, estamos terminando, eu tirei todos os excessos. Aqui eu voltei para mostrar para vocês antes de fazer. Vocês estão vendo que aqui tem uma sobra e aqui também. Essa sobra a gente nunca tira. A gente vai amolecer e vai dobrar para cima, vai fazer uma bordinha da órtese. Assim como aqui, tá? Aqui não tem uma bordinha na lateral do antebraço? Aqui a gente vai fazer uma borda também nos dedos, tá bom? Eu vou finalizar na água e vou mostrar para vocês, tá bom?
fiz as duas bordinhas, órtese finalizadinha, tá? Eu vou marcar onde vão ser os velcros, mas antes de mostrar para vocês do velcro, eu vou mostrar um detalhe muito importante. Olhando de frente, vocês conseguem ver que a parte do segundo dedo, ela é mais alta do que a do quinto? Que se a gente for colocar um lápis, a órtese é oblíqua, certo? Isso é um dos principais erros que a gente vê na órtese, nesse tipo de órtese. Essa obliquidade, ela existe por conta da obliquidade dos nossos metacarpos, tá bom? Quando a gente fecha a mão, o segundo metacarpo, ele é maior que o quinto. Então a gente tem um decaimento, uma obliquidade. Então sempre na órtese, aqui vai ser um pouquinho mais alto do que aqui. Sempre do segundo para o quinto dedo. A gente nunca vai deixar a órtese com os dedos retos, sempre com essa obliquidade. Tranquilo? Isso é muito importante, isso é fundamental nessa órtese. Muda a biomecânica, muda a mecânica da musculatura intrínseca da mão. Então é muito importante que em vez de reto, a gente tenha a obliquidade. Vamos marcar os pontos para a gente colocar os velcros. Posicionando na mão, a gente segura aqui no punho, tá? Na altura do punho, a gente vai ter o velcro do punho, finzinho do antebraço, o velcro do antebraço, o velcro para segurar os metacarpos, tá? Ele vai ficar bem no meio do corpo dos metacarpos, a gente nunca vai colocar esse velcro em cima da cabeça dos metacarpos, é sempre oblíquo, como eu acabei de falar da obliquidade, e sempre no corpo dos metacarpos, tá? Nunca na cabeça deles. Então, um velcro vai sair daqui, da primeira comissura, ele atravessa obliquamente e vem aqui para esse lado, tá? Dessa forma. Muita gente não usa esse velcro, e eu costumo falar quando eu dou curso que esse velcro, ele não é opcional. Ah, Elo, eu nunca coloquei. Tudo bem, é um erro. Tem que colocar. Esse velcro é o que ajuda a fazer o contato da palma da mão com o velcro. No caso, ele não tem nenhuma espasticidade, mas quando as crianças ou adultos têm espasticidade de musculatura intrínseca, a mão ela faz assim dentro da órtese e o mecanismo faz escapar os dedos da órtese. Tá bom? Não adianta a gente segurar o punho e os dedos se a musculatura intrínseca vai fazer fechar a mão, tá bom? Então a gente coloca esse velcro aqui. O velcro dos dedos, que a gente vai marcar aqui a segunda interfalangiana proximal e a quinta interfalangiana proximal. Também vai ter uma certa obliquidade, não vai ser reto, vai ser oblíquo. E aqui o velcro do polegar, tá? Vamos colocar os velcros? Vamos lá para a colocação dos velcros. A gente pode colocar um pedaço pequeno de cada lado, ou a gente pode colocar ele inteiro. Quando são bebês e crianças, até mais ou menos a idade do Miguel, 5, 6 anos, eu coloco inteiro, tá bom? Eu acho que tem maior durabilidade e acho que fica mais difícil dele sair da órtese, tá? Dele descolar. Então, vou colocar inteiro. Parte dos metacarpos. Os dedos. E a parte do polegar. Deixo sempre na ordem aqui e agora vou fazendo a colocação.
dica. Aqui em cima, como é mais curvadinha, o que eu faço? Eu faço um cortezinho. Na hora que ele colar, ele vai colar melhor. Vocês vão ver, vou mostrar bem pertinho para vocês. Do polegar. O do polegar, quando eu vou colocar, eu dou uma medida, se ele tiver na medida certinha, tranquilo. Se ele passar um pouquinho, eu faço um corte do que vai sobrar, só dessa partezinha aqui de fora, tá? No caso aqui, eu medi, ele ficou certinho. Finalizado os velcros macho. Agora a gente vai para os velcros fêmea, tá bom? Dessa vez eu vou usar o azul. Aqui eu coloco, meço, depois eu vou recortar ele fazendo a entrada aqui, vocês já vão entender. Lembram do que eu falei no outro vídeo? Eu vou tirar essa bordinha e no caso, como o braço dele é pequeno, por ser uma criança, a gente pode até dar uma afinadinha, tá? A gente não pode afinar muito, porque o velcro é o que dá a sustentação da órtese, tá? Então a gente nunca afina muito. Tirei a bordinha. Mesma coisa pro do punho. Agora chegamos na parte do metacarpo. Hoje em dia eu já faço isso no olhômetro. Não faça no olhômetro no começo. Vocês estão vendo que... Vou tirar esse do polegar, tá? Para vocês enxergarem melhor, vou tirar o dos dedos também. Vocês estão vendo que aqui ele tá todo engruvinhadinho? Então aqui a gente vai fazer uma marquinha aqui. E uma marquinha mais pra frente. A gente vai cortar um semicírculo para ele encaixar bem aqui no meio da órtese, tá? Para encaixar aqui. Então a gente corta esse semicírculo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá? Tranquilo. Aqui de laranja. Muito bem. Então aqui eu vou fazer uma pequena entradinha. Ó. E sigo cortando a borda. Essa parte você sempre testa. Vamos ver se deu. Ela ainda tá um pouquinho grossa. O que eu faço? Venho com o lápis e marco aqui para fazer uma entradinha maior. Vamos cortar mais uma vez. Ficou uma entradinha maior. Agora a gente vem aqui e encaixa. Agora sim. Bem encaixadinha, bem bonitinha. Vamos para dos dedos. No caso, o dedo dele é bem fininho. É uma mão pequenininha, uma criança de 5 anos. Então, os dedos a gente afina um pouquinho mais. Mas nada de deixar o velcro muito fino. A gente afina um pouquinho. E do polegar a mesma coisa, a gente vai ter que fazer uma entradinha aqui.
Então eu venho, coloco e venho com o lápis, venho marcar. A minha entradinha vem daqui, fazer aquela semilua, semicírculo, perdão, meia lua, né? E o polegar, como é um dedo único e também pequeno, a gente faz a gente afina um pouquinho mais. Arredonda as pontas. Arredondar as pontas já é mais por estética, tá, gente? A gente vem aqui, de um lado e do outro. Finalizada a nossa órtice de posicionamento. 5 velcros. Vamos para a mão do paciente só para se certificar de que tá tudo tranquilo. Vamos lá? Eu costumo pedir para os pacientes abrirem na parte de fora do braço, tá? A parte lateral. Por que eu peço a lateral? Porque aqui no meio do velcro do metacarpo é mais difícil de ficar arrancando. Então a gente tira de um lado só. Tá bom? Vou posicionar a mãozinha dele. Posicionou. E isso é importante que a gente vai sempre ensinar isso para os pacientes. Posicionou a mão na órtese, primeiro velcro é o velcro do punho, tá? O velcro do punho estabilizado, a órtese já está 50% estabilizada na mão do paciente. Você já não vai ter que ficar lutando para segurar, por exemplo, uma mão espástica. Antebraço, metacarpos, dedos e polegar. Aqui a gente tem um pouquinho de excessos, eu vou cortar rapidinho e a gente já volta. Excessos devidamente cortados, mãozinha posicionada, lembrando que aqui por dentro do velcro a gente pode usar espuma de forração, que eu não estou usando por conta do coronavírus, por não ser higienizável, e a gente pode usar também EVA, tá bom? Você corta um pedacinho do EVA aqui e coloca para fazer um pouquinho mais de pressão do velcro e também para o maior conforto do paciente, tá? Essas forrações, muitas vezes, elas ajudam a deixar a mão bem posicionada, fazer um contato maior com a placa do material. E além disso, o velcro ele não é tão gostoso assim na pele. As forrações ajudam ainda mais na parte das articulações. Tá bom? E aí, pessoal, conseguiram pegar um pouquinho da modelagem dessa órtese? Como eu disse antes para vocês, é uma órtese muito importante, é uma órtese que tem bastante detalhe e é uma órtese que, assim, às vezes a confecção dela vai ser um pouco mais difícil. No caso, quando o paciente tiver muita espasticidade ou quando for uma criança muito pequena, vocês viram que no caso do Miguel já foi difícil manter a mão dele paradinha, tá bom? Então a gente vai encontrar aí diversas dificuldades. A questão é, mantenha calma, se precisar, faz uma parte de cada vez, sem problema, tá bom? Amolece e faz os dedos, amolece de novo, faz polegar, amolece e faz punho e antebraço, sempre com bastante calma, sempre com cuidado, voltando na panela quantas vezes for preciso, ok? Vou falar para vocês um pouquinho das indicações dessa órtese. Tá? A gente usa muito com os pacientes que têm diagnóstico de paralisia cerebral, normalmente tetraparesia espástica, tetraplegia espástica. A gente usa muito com pacientes que sofreram um AVC ou TCE, tá bom? Um trauma crânioencefálico, tá bom? Traumatismo craniano, né, que é mais comum da gente ouvir. Às vezes esses pacientes ficam hemiparéticos ou hemiplégicos e precisam de um posicionamento melhor para a mão. A gente usa muito com lesões de plexo braquial, a gente usa muito para lesões mistas, por exemplo, o paciente tem uma lesão de tendões flexores e os nervos, a gente vai usar, às vezes, dorsal, e aí a gente vai mudar a confecção de acordo com o que o paciente precisar, tá bom? Aqui eu fiz uma de repouso, então eu usei punho com 20 graus de extensão, dedos semifletidos e o polegar em leve abdução palmar, tá bom? Mas a gente pode usar para outras coisas. Por exemplo, um paciente que tem
uma cicatriz na parte do punho, a gente pode usar uma órtese dessa para promover o alongamento tecidual. E aí ela não vai ser usada, por exemplo, como repouso, ela vai ser usada em extensão para a gente alongar essa pele e esse tecido que está formando uma cicatriz e uma retração cicatricial. Então, gente, como sempre, a gente precisa de uma boa avaliação, uma avaliação minuciosa, uma avaliação completa para saber qual o melhor modelo de órtese e qual o melhor posicionamento para aquele paciente. No caso de pacientes neurológicos, muitas vezes eles têm um encurtamento muscular importante e eles já têm, às vezes, deformidades ósseas instaladas. Como assim, Elô? Às vezes você vai pegar uma mão que o polegar está mais empalmado, os dedos estão mais fletidos e o punho também. Quando você tenta abrir e alongar, você não consegue chegar em neutro com o punho. Não tem problema. Muitas vezes a gente vai confeccionar com flexo de punho, um pouco mais de flexo de dedos, mas isso para evitar que piore esse encurtamento muscular, tá? O ideal é a gente sempre deixar o membro da melhor forma possível, tá bom? Tranquilo? Gostaram? Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Aqui na descrição, como sempre, vão estar todos os meus contatos. O site, o e-mail, o meu Instagram, tudo. Entre em contato comigo. Se você ficou com alguma dúvida, pode me mandar que eu sempre vou estar aqui à disposição para responder vocês. Curtam, compartilhem e venham para o mundo da TO.